Construções de cogumelo, o micélio como biomaterial de construção. Como nós já vimos, a indústria da construção civil constitui uma das que mais gera impactos ambientais, principalmente quando se trata da emissão de gases estufas, do consumo de recursos naturais e da geração de resíduos. Então, diante desse cenário alarmante, a necessidade de buscar o desenvolvimento de materiais que não agravem os problemas ambientais provocados pela construção civil se torna imprescindível. Neste sentido, os biomateriais, como os micélios, têm recebido atenção especial como alternativas mais sustentáveis para a concepção de edificações. O micélio está sendo cada vez mais visto por pesquisadores como uma promissora base para materiais de construções, uma vez que ele é capaz de dar origem a um material biocomposto inerte, não tóxico, seguro e ecologicamente correto. Ainda que biomateriais à base de micélio não sejam empregados em larga escala atualmente, pesquisas indicam que este se trata de uma possibilidade promissora para o futuro, uma vez que, além de sustentáveis, possuem boas características acústicas e térmicas, são resistentes ao fogo e são muito maleáveis, possuindo a capacidade de serem moldados para produzir desde móveis e embalagens a painéis, tijolos isolantes e couros. Mas afinal, o que é o micélio? Os micélios são estruturas fundamentais nos fungos e têm uma função semelhante de raízes de plantas. São constituídos por hifas, que são filamentos longos e finos responsáveis pela absorção de nutrientes e pela expansão do fungo. Em suma, esse emaranhado de hifas, ou seja, o micélio, se trata de uma estrutura carbonácea derivada da mineralização do carbono vegetal e presente no substrato onde foi instalada. Assim, ela se caracteriza pela leveza, pelas propriedades igníficas e termoacústicas e pela boa flutuabilidade devido à sua porosidade. A criação de materiais de construção à base de micélios podem ser resumidas em quatro passos. Primeiramente, o substrato de crescimento, que pode ser algo simples, como palha ou serragem, é inoculado com esporos de fungo. Essa mistura resultante é então colocada no molde correspondente à forma desejada do produto final. Ao longo de dias ou semanas, um tapete fúngico consome o substrato, unindo à medida que cresce. As condições sobre a qual ocorre esse crescimento, incluindo a temperatura, a umidade e até os níveis de dióxido de carbono, são cuidadosamente controladas para otimizar o desenvolvimento do micélio. Depois que o tapete fúngico coloniza totalmente o substrato e atinge a densidade e resistência desejadas, o crescimento é interrompido, geralmente por tratamento térmico. Esse processo mata o fungo e evita um maior crescimento, e daí garante a estabilidade do material. Depois, o composto do micélio resultante pode então ser seco e acabado conforme necessário para a aplicação pretendida, que pode ser desde blocos de construção até painéis de isolamento. O micélio tem uma grande vantagem sustentável, e ele se destaca nessa categoria de material de construção sustentável por diversos motivos, como sua biodegradabilidade, potencial negativo em carbono e benefícios econômicos oferecidos. Os materiais à base de micélio contribuem para uma redução significativa na pegada de carbono da indústria da construção, uma vez que eles são totalmente biodegradáveis e compostáveis. Além disso, o micélio é um material negativo em carbono, pois o tapete fúngico é capaz de capturar carbono durante seu processo de crescimento. O micélio também apresenta excelentes propriedades de isolamento térmico e acústico, comparáveis ou mesmo superiores à de muitos materiais tradicionais, como a lã de rocha ou a fibra de vidro. Sua estrutura natural proporciona um alto nível de resistência ao fogo sem a necessidade de aditivos químicos, o que torna também o material como sendo mais seguro. O custo inicial dos materiais à base de micélio pode até ser superior ao de algumas opções tradicionais, só que o custo do seu ciclo de vida são competitivos quando se consideram os seus benefícios de sustentabilidade. Há também potenciais poupanças de energia devido às propriedades de isolamento superiores e aos custos reduzidos de limpeza ambiental. Ademais, tudo indica que a crescente procura por materiais de construção sustentáveis irá impulsionar pesquisas e desenvolvimento para otimizar o custo e eficácia da produção dos tapetes fúngicos. A aplicação do micélio na construção não é apenas teórica, tendo sido implementado com sucesso em vários projetos ao redor do mundo. Merece destaque o projeto Phoenix, em West Oakland, na Califórnia, Estados Unidos,
que tem como premissa a construção de moradias sustentáveis e acessíveis para pessoas em situação de risco. O compromisso do projeto com a sustentabilidade é evidente na escolha dos materiais empregados, muitos deles sendo feitos à base de micélio. O núcleo dos edifícios, que em breve estarão disponíveis aos residentes, será feito de painéis compósitos de micélio, sendo que o exterior deles é um revestimento de fibra de vidro resistente a intempéries e as restantes infraestruturas são feitas em tijolo comum. O uso do micélio como enchimento foi além das vantagens ambientais. O biomaterial, por apresentar qualidades naturais de isolamento acústico e térmico, criou um ambiente mais silencioso aos futuros moradores e também trouxe para a residência uma temperatura confortável, o que provavelmente requerirá bem menos aquecimento e resfriamento artificiais. Outro exemplo é o refúgio fúngico, um recente projeto experimental de pesquisa e desenvolvimento biotecnológico realizado pela empresa argentina Superpraxis. O refúgio fúngico é uma bioinstalação efêmera e itinerante, inicialmente instalada na Patagônia, Argentina, e gerada a partir de um biomaterial produzido a partir de resíduos orgânicos e micélio. Ela foi criada a partir da repetição de uma série de tijolos feitos com base de micélio, e essa instalação se destaca pela sua grande leveza, sua boa flutuabilidade e suas propriedades termoacústicas. Também merece destaque os pisos e ladrilhos acústicos vendidos pela empresa italiana de produtos de design de interiores, Mogu. Estes produtos, conforme a empresa, se destacam principalmente por serem antialérgicos, fáceis de limpar e promoverem ao ambiente um bom isolamento acústico. Apesar das vantagens promissoras, a integração do micélio na construção convencional enfrenta ainda alguns desafios na atualidade. O primeiro desafio é a velocidade de produção e crescimento dos fungos. Apesar de que o micélio cresça de forma bastante rápida, ainda existem desafios logísticos para atender a alta demanda da construção civil. Aí, por causa disso, espera-se que no futuro, com os avanços contínuos na biotecnologia, consigam acelerar as taxas de crescimento e melhorar a eficiência da produção de materiais de micélios. Existem também preocupações sobre a durabilidade do micélio, especialmente em condições úmidas ou em climas extremos. O micélio apresenta fragilidades quando exposto à água ou a ambientes de alta umidade, e também pode ser fragilizado por ataques de cupins. Por isso, estão em curso diversas investigações de métodos de biofabricação que aumentem sua resistência sem comprometer sua biodegradabilidade. O uso do micélio como biomaterial para fins estruturais não tem ainda se mostrado como uma opção viável devido à sua baixa propriedade mecânica. Isso porque os métodos de produção atuais tornam suas propriedades muito inferiores do que o necessário para tais aplicações. Por outro lado, as construções experimentais Hi-Fi Tower e Microtexture Vault, mostradas nas imagens à direita, elas provaram que o melhoramento da propriedade dos fungos e a combinação de técnicas adequadas podem sim resultar em uma maior aplicabilidade estrutural. O outro desafio é a questão dos padrões regulatórios da indústria. Como os materiais à base de micélio são relativamente recentes, a maioria dos códigos e normas de construção não abordam especificamente esses materiais. Então, se torna necessária uma colaboração com órgãos reguladores para desenvolver padrões que garantam a segurança e o desempenho, ao mesmo tempo que eles promovam a inovação. Como já mencionado, o potencial do micélio na indústria da construção é vasto. As investigações e desenvolvimento contínuos prometem desbloquear novas aplicações e melhorar as propriedades do material e dos processos de produção. Atualmente, o micélio tem sido mais empregado em isolamentos e materiais acústicos, mas tudo indica que sua gama de uso será muito mais ampla e diversa. À medida que a conscientização aumenta e os produtos à base de micélio se tornam mais econômicos, espera-se que sua adoção também aumente, tornando potencialmente um material de construção convencional. O papel do micélio na construção está muito alinhado com as metas globais de sustentabilidade, o que torna esse biomaterial bastante atrativo. E por último, inovações em engenharia genética e ciência de materiais prometem aumentar a resistência, durabilidade e velocidade de crescimento da esteira fúngica, ampliando assim a sua aplicabilidade.